Então, uma boa tarde a todas e todos e vamos dar início ao lançamento da exposição virtual 20 anos da Lei dos Juizados Especiais Federais, simplificando o processo e facilitando a vida. Eu faço um destaque nesse primeiro momento, que os senhores já devem ter percebido, mas o nosso encontro ele conta com interpretação em Libras, língua brasileira de sinais. Quem necessita, então, da tradução deve destacar na sua tela a imagem da intérprete. Para isso, é só clicar com o seu botão direito no vídeo da participante identificada como intérprete e selecionar a opção fixar vídeo. Tá? Nesse momento de abertura, eu só queria referir para os senhores e para as senhoras como que vai ser... o que a gente vai ter essa noite, né, nesse entardecer. O evento vai ser realizado mais ou menos em 4 momentos. Tá? No primeiro momento, o Dr. Paim vai iniciar ali uma breve fala também, introduzindo a temática da noite, da Lei dos 20 anos dos juizados. Depois, eu vou apresentar a nossa comissão da memória. Em seguida, o doutor Vladimir vai nos contemplar com uma fala, especialmente preparada para nós, né, para esse momento tão especial para a comissão e para todos do Poder Judiciário. E, ao final, nós vamos ter um bate-papo. Tá? Nesse bate-papo, nós solicitamos que até lá, então, os senhores possam deixar seus microfones fechados para que não haja interferência, né, nas falas e na própria gravação. E aí, conforme for lá no bate-papo, a gente vai, os senhores vão liberando seus microfones, tá? Então, só para referir que seria assim. Eu fui convidada pelo Dr. Paulo para ser a anfitriã dessa noite, o que eu agradeço, e nesse momento eu passo, então, a palavra, convido ao nosso diretor do foro, Dr. Paulo Paim da Silva, para fazer sua manifestação inicial. Certo, obrigado, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar essa comissão, doutora Andréia, doutor Patrick, que aceitaram o convite da nossa diretora da Núcleo de Documentação e Memória, a Ciara, que trouxe mais gente, né? A Cristiane, a Adriana, a Lígia, a Renata, o Matheus e o Peter, e criamos a comissão há 2 meses atrás, e já está aí com um primeiro evento importante, e é importante trazer a memória, né? A nossa história, tudo que aconteceu no passado, que vai acontecer no futuro, é importante, e essa escolha do juizado especial, dos 20 anos dos juizados, os juizados são um marco na justiça, né? É uma coisa assim que mudou completamente várias maneiras de se ver a justiça. Eu lembro quando eu entrei na justiça, lá em 1996, se falava que um juizado especial na Justiça Federal, e havia uma certa desconfiança, será que dá certo? Porque o poder público não transige, não negocia, tem que decidir e fazer cumprir, mas veio e veio bem. Eu estava lembrando, quando você começou a falar agora desse evento, há cerca de 1 ano e pouco atrás, 2 anos, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de falar para um pessoal de formandos da Universidade Federal de Passo Fundo. Eu fui falando da justiça, e quando chegou no momento do juizado, eu disse assim, agora dá uma paradinha que eu vou contar uma historinha para vocês, para demonstrar a importância do juizado, esse divisor de águas. E eu peguei um exemplo lá da região, que alguns conheciam, disse, olha, vejam, por exemplo, a comparação que se faz antes e depois. O processo da Fazenda Anoni, alguns de vocês conhecem, e muitos juízes jurisdicionaram, que talvez o doutor Vladimir deve ter pego em algum momento algum processo, passado por ele algum recurso da Fazenda Anoni no tribunal. Eu disse, vejam o que aconteceu lá nos anos 80. Há um grupo de pessoas que eram como é que se chamava, os afogados das barragens, eles precisavam de terra. E aí foram atrás de terra e acabaram se acampando nessa fazenda para forçar a desapropriação pelo poder público.
E a União desapropriou, fez o decreto lá pelos anos 80, virou a ação judicial. E eu sei que essa ação judicial demorou uns 7, 8 anos para a Justiça Federal dizer que aquela terra era produtiva e não improdutiva. Por ser produtiva, o valor da indenização era bem maior do que seria se ela fosse improdutiva. E essa ação vem enrolando, eu nem sei se ela já terminou, e se a gente for fazer a conta do que já se gastou com o pagamento dessa terra, possivelmente várias vezes o valor dela que ela teria se fosse simplesmente comprada e distribuída. Mas naquele momento era assim que funcionava. Tinha que haver o decreto, a desapropriação e toda uma discussão judicial ao longo de anos, décadas. Aí nós chega em 2000 o juizado com um outro espírito, o espírito da conciliação. E aí eu comparo aquela desapropriação da Fazenda Noni com o que está acontecendo hoje. Aqui, a doutora Andréia conhece ali em Pelotas as negociações, as audiências que você fez para desapropriação para duplicar a BR que liga Pelotas-Rio Grande. Aqui, de Porto Alegre a Pelotas. Ali no norte, a BR-101 de Osório a Torres. Então, os nossos Sejuspom e a 26ª Vara aqui de Porto Alegre, sempre indo buscar formas de conciliação. E há poucos dias atrás, até o doutor Hermes, né, me disse, preciso ir a Santa Maria para fazer audiência de conciliação com o DENIT. E foi agora, em plena pandemia. E ele foi lá, a direção do foro deu todo o apoio que conseguiu dar de pessoas. E eu lembro que eles passaram lá uns dias fazendo audiências, e quando terminou, o Hermes mandou uma mensagem, encerramos aqui, deu tudo certo, acordo em todas as situações, eu vi pela mensagem que ele estava voltando feliz para Porto Alegre. É esse espírito que vem do juizado. Vejo aqui a Ponte do Guaíba, já dá um passo a mais, se fazendo a compra assistida, ou seja, as pessoas que vão sair dali, a União, o DENIT, ajuda com o dinheiro, mas ajuda também a comprar um novo lugar para essas pessoas. Aqui no aeroporto, agora que é mais recente, há poucos dias, a colega aqui da 2ª Vara fez audiências ali, audiências virtuais, e a própria Fraport se dispôs a colocar lá no meio na vila, num lugar lá, o equipamento para se fazer à distância, e todos os outros participaram à distância segura, a Justiça, a DPU, o Ministério Público, a Prefeitura de Porto Alegre, todos buscando resolver pela conciliação. E eu faço essa comparação com o antigo e o novo, colocando o espírito do juizado, que veio com a Constituição Federal de 88, e foi implementado, então, na Justiça Federal há 20 anos atrás, esse espírito, eu digo que ele que acabou contaminando a Justiça Federal para funcionar e para buscar formas de solução, essas soluções, pela conversa, pelo consenso, pelo acerto. A doutora Simone, eu sei que está aí, depois vai falar, ela precursora dos juizados especiais aqui em Porto Alegre. O Tejada sabe que lá em Rio Grande foi onde começou o juizado, né? Lá nos anos 80, com a Justiça Estadual, e depois o nosso também, o EPROC começou pelos juizados. Então, tem muita história bonita, mas o que eu queria destacar nesse primeiro momento era isso. O espírito que o juizado especial nos trouxe para os dias de hoje mudou. É um divisor de águas na Justiça Federal. Eu vejo assim. Eu acho que essa é a minha contribuição inicial. Doutora Andréia, muito obrigado. E vamos adiante, vamos ouvir o desembargador Vladimir. Então, eu queria, antes de passar a palavra ao desembargador, eu queria registrar que, nesse momento, nós estamos com 53 participantes, que esse nosso evento, ele foi, consta que a participação dele foi noticiada até lá no CNJ, então nós temos colegas, usuários da Justiça ou juízes de outras regiões e também da Justiça Estadual. Então, assim,
são vários. Eu agradeço a presença de ter nos acessado aqui, né? A presença nosso evento virtual, a todos os juízes e juízas, aos servidores, aos usuários, aos desembargadores, a todos os colegas que deram um pouquinho do seu dia para estar presente aqui. Então, até para não deixar de nomear algum, eu faço em nome do desembargador Vladimir Passos de Freitas essa saudação e agradecimento pela presença de todas e todos aqui conosco. Então, nesse momento, é claro que quando nós falamos o nome dele, né, do desembargador Vladimir Passos de Freitas, o nome dele todos o conhecem, ele é uma pessoa dentro do judiciário extremamente importante, não só no judiciário, mas também toda a questão ambiental. O doutor Vladimir, ele sempre muito engajado e conhecido internacionalmente também. Mas vamos fazer uma leitura breve, um currículo breve do doutor, só para posicionar a todos assim, um pouco dos feitos do doutor Vladimir Passos de Freitas. Ele é professor de Direito Ambiental e de Políticas Públicas e de Direito Constitucional à Segurança Pública na PUC do Paraná, desembargador federal aposentado do TRF da 4ª Região, onde foi corregedor e presidente. Pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Foi secretário nacional de Justiça no Ministério da Justiça e Segurança Pública e ele é o presidente da International Association for Courts Administration, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e do Instituto Brasileiro da Administração do Sistema Judiciário IBRAJUS. O Dr. Vladimir é referência na fala em memória institucional, em preservação da memória. Ele me inspira e não podia ser diferente. Conseguimos com que o doutor estivesse aqui presente conosco para nos dar uma fala sobre esse assunto que nos é tão caro. Com a palavra o senhor, doutor Vladimir. Muito obrigada. Seu microfone, desembargador. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço à doutora Andréa Castro Dias Moreira, que conheço desde a entrada na Justiça Federal e acompanho a brilhante carreira, pelo convite. É muito prazeroso para mim. Seria prazeroso da mesma forma se eu não falasse e aqui estivesse na companhia de tantas pessoas amigas, juízes federais, servidores, alguns já cumprimentei, já conversei. É óbvio que essa passagem pela 4ª Região marcou minha vida definitivamente e eu confesso publicamente que tenho muitas saudades, porque foi um tempo muito feliz. Agora sou feliz também, mas é óbvio que aquele tempo foi muito marcante. Achamos um amarelo também. Está indo os 4. E voltar a Porto Alegre, ainda que online, é uma alegria sempre, sempre. Saúdo, então, a todos, um grande abraço. Saúdo o doutor Botcher, que é o juiz de direito que preside o Memojus e que eu vi estar presente também. O Memojus é uma rede fantástica que une todos esses centros de memória, centros culturais, museus judiciários, etc. Então, eu cumprimento a organização pela iniciativa e vou falar alguma coisa apenas genérica sobre o meu interesse no assunto e a importância. Primeiro, para dizer que valorizar a memória é a primeira vez que vejo no Brasil com tanta intensidade. É fantástico, porque antigamente não havia valorização, haviam pessoas isoladas com interesse que traziam alguma coisa, tomavam uma iniciativa. Mas se essas pessoas estivessem num cargo de mando, aquilo andava e, quando elas saíam, aquilo parava. Agora, não. Há uma resolução
324 do CNJ, regulando o assunto, e um impulso muito grande de todo o judiciário brasileiro. Um dos poucos lugares em que há uma uniformidade de interesses e que, felizmente, não entra a política. Agora, então, eu quero dizer que, quando eu entrei doutor Paim, eu entrei na primeira instância em Porto Alegre. Eu fui juiz federal em Porto Alegre durante 1 ano e meio. E eu despachei o caso da Anônimo, logo no começo. Eu me lembro muito bem daquele caso que todos apontavam. E vejo que, daquela época, há muito a se colocar numa memória. Por exemplo, algumas coisas eu tenho e posso colaborar. Nós tínhamos uma pobreza tamanha que as cópias de sentenças eram dadas num papel verde cedido gratuitamente pela Caixa Econômica Federal. Eram um edifício protetora, com móveis velhos. Olha, é triste até dizer, mas até a cortina era rasgada da segunda vara onde eu assumi. Não havia verba para nada, era um início muito difícil. Mas havia muito esforço, e há muito daquela época bem interessante. Por exemplo, havia os servidores que foram pracinhas. Eram pessoas muito simples, mas eles trabalhavam com muito afinco, prestavam grande serviço. E nós convivíamos ali com eles muito bem. E havia muitos funcionários cedidos de outros órgãos também, porque a Justiça Federal não tinha um quadro grande, era muito pequeno. Alguns momentos foram perdidos. Daquele tempo, eu lembro que perdi um momento fantástico. Eu falo isso para lembrar, não percam momentos. Às vezes aparece um fato histórico na nossa frente e nós não identificamos e podemos perder. Era um processo de Rio Grande, da SUNAMAN, Superintendência Nacional da Marinha Mercante, que tramitava na vara da Justiça Estadual de Rio Grande. Não havia vara federal, por óbvio. Nós éramos 10 juízes federais para o estado do Rio Grande do Sul inteiro. E, no meio desse processo, chega um ofício do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, determinando que o processo fosse suspenso. Não havia base jurídica, não havia no código nada parecido, mas o juiz de direito suspendeu. Suspendeu porque se tinha medo, não é? Havia algo chamado AI-5 e todo mundo tinha medo de perder o cargo. Aí, passado um tempo, a União Federal, através da Procuradoria da República, pede a remessa para a Vara Federal de Porto Alegre e cai nas minhas mãos. Lamentavelmente, eu não tirei uma fotografia, uma xerox daquele documento. Eu falo esse caso apenas para mostrar como não podemos perder as chances que passam na nossa frente. Muitas coisas da sessão judiciária já devem estar sendo feitas, mas eu me permito mencionar uma porque me parece tão importante. A primeira vara de crimes contra a ordem econômica do Brasil foi instalada em Porto Alegre. Isso é um fato histórico. Seria muito bom colocar o ato administrativo que criou essa vara, alguma foto daquele tempo. Eu imagino que até já deva ter, mas se por acaso não tem, fica a lembrança. Arquivos de processos em que a história tenha permeado com a ação são importantíssimos. Por exemplo, ações do regime militar, isso eu sei que há. Planos econômicos, alterações dos tipos penais ao longo do tempo. Os tipos penais eram ingênuos, contrabando. Eram aqueles crimes. Estabelecer a diferença para fixar no tempo como era a sociedade e o Brasil e como é agora. Por exemplo, pequenos contrabandos com tráfico internacional, agora com organização criminosa, etc. É algo que me parece interessante também. Fixar que a primeira vara, as primeiras previdenciárias do país foram instaladas em Porto Alegre, também é importante. Isso foi um momento histórico do qual
eu participei conseguindo que fosse implantada a especialização. Não era possível especializar, havia muita resistência. O presidente do tribunal era contra, mas eu convidei o colega Ari Pargendler para ir na primeira instância e nós entramos na vara da doutora Luciane, que agora é desembargadora no tribunal, e ele perguntou pelos previdenciários, estavam todos em cima, porque ela tinha centenas de coisas urgentes, mais urgentes. A partir daquele momento, ele se convenceu da necessidade. Uma juíza diligente não estava tendo tempo para olhar os previdenciários. Aí se criaram as varas previdenciárias, porque com o apoio dele eu consegui especializar. Eu sozinho era muito novo no tribunal, ainda estava engatinhando, não tinha força política nenhuma. Enfim, fotos, entrevistas, discursos, biografias, tudo isso é muito interessante. E agora, como a minha fala é breve, eu sempre proponho alguma coisa. Eu detesto qualquer pesquisa que não tenha objetivo de criar, de modificar, de melhorar. Assim faço, não só pessoalmente, mas com todos os alunos que orientam em qualquer nível, mestrado, doutorado ou graduação. Então, vou me atrever a falar algo e depois mandarei para a doutora Andréia via WhatsApp. Por exemplo, algumas coisas já são feitas pelo TRF da 4ª Região, como a história oral, que tem uma repercussão muito grande. Eu não sei se é possível, mas em alguns momentos, algumas coisas talvez pudessem ser feitas em conjunto, porque a história oral, as entrevistas, que têm grande audiência, se entrarmos no Google e vemos os ex-presidentes, tem grande procura, tem comentários, e aquilo cria uma imagem boa da Justiça Federal. O Judiciário, não a Justiça Federal, mas o Judiciário e alguns setores, especialmente, estão com péssima imagem hoje. E é muito bom ver que, em alguns lugares, essas coisas resgatam uma boa imagem. Estimular a visita de estudantes de direito. Óbvio que é importante, mas como? Não é fácil. A visita online, por exemplo, que é absolutamente indispensável hoje em qualquer centro de memória, precisa ser estimulada. A pessoal, quando for possível, melhor ainda. Mas como estimular? É difícil, mas talvez realizando um concurso para estudantes de direitos. Concursos são facílimos de fazer. A premiação não é difícil, se for possível com verba pública, ótimo. Se não for possível, não vai faltar quem contribua. E os estudantes gostam de fazer esse tipo de pesquisa. Eu sempre levo alunos de graduação, quando era presencial, levava no museu aqui do Estado do Paraná, Museu Paranaense. E também na Sala de Memória da Justiça Federal, da Seção Judiciária, em Curitiba. Então, um concurso pode estimular muito. Transparência é muito importante. Eu recebi um trabalho maravilhoso de uma comarca da Justiça do Estado e perguntei, mas como é que eu faço para... Como é que eu não sabia disso? Onde é que está isso? Isso está arquivado lá no gabinete do diretor. Mas como é que vê? Tem que fazer pedir por e-mail para fulana de tal. Meu Deus, o que é isso? Isso é século XIX, né? Tem que fazer um requerimento, só falta pôr firma reconhecida. Esse tipo de pesquisa, a história da comarca, tem que ser transparente, tem que estar à vista para todo mundo, com facilidade. O site tem que dar o caminho para isso. Então, não só isso, mas tudo tem que ser transparente. E a memória tem que ser transparente para facilitar pesquisas. Tem muita gente da área da história, por exemplo, que gosta de pesquisar o judiciário. E isso é um objetivo importante. A sede da capital, como é o caso, não deve também inibir centros de memória de outros lugares. Centros de memória
do interior são importantíssimos, porque tem peculiaridades próprias, diferentes. Um estado como o Rio Grande do Sul tem regiões diversas. Então, uma peculiaridade de Uruguaiana, por exemplo, pode ser interessantíssima e pode até, inclusive, estar no centro de Porto Alegre e também em Uruguaiana. Quando eu fui presidente, eu detesto ficar falando quando eu fui, porque parece aqueles homens orgulhosos que querem contar vantagem. Mas isso eu tenho que falar. Eu estimulei em todas as cidades, em todas as subseções, a criação de centros de memória e contratamos um grande professor da Universidade Federal para orientar. Todos que quiseram fazer, fizeram. Eu não sei o destino. Alguns devem ter ido para frente e outros não. Mas isso é muito importante também. E, finalmente, mais outra coisa que eu proponho, como sugestão, mas vocês é que decidem e sabem muito melhor do que eu. A outra coisa é que encontros como esse sejam feitos também com outras sessões judiciárias, com outras que podem ser da região, mas podem não ser da região. Eu imagino, por exemplo, um encontro com a seção judiciária do Amazonas. Deve ser interessantíssimo, porque são duas regiões tão distantes em tudo, geograficamente, em cultura, em tudo. Então, saber o que se passa lá vai despertar um interesse enorme. Eles saberem o que se passam por aqui, um interesse enorme. E o afluxo do público, um interesse maior também. Então, esse tipo de sugestão envolve, inclusive, outros órgãos do judiciário. Pode ser com a Justiça do Estado e pode-se também colher muitas informações boas de coisas que são feitas em outros lugares. E assim, eu já encaminho para o encerramento. Foi uma breve manifestação só para dizer que parabéns pela iniciativa, parabéns pelo encontro de hoje, força, não desanimem. Muitas vezes nos aborrecemos por alguma coisa, mas eu digo sempre como uma juíza da Corte Superior de Salta, na Argentina, me disse uma vez: Vladimir, quando eu me aborreço, quando eu tenho algo muito ruim, eu choro a noite toda. Mas no dia seguinte eu acordo e saio do mesmo jeito, animada do mesmo jeito. Aquilo foi uma lição de vida que eu adorei. Então, parabéns da doutora Andréa Castro Dias Moreira, parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos juízes que compareceram hoje aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas vieram prestigiar e também a presença é importantíssima. E aos servidores, sim, com certeza aos servidores, porque sem eles não haveria sala de memória. Parabéns a todos e muito sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Vladimir. O senhor, eu tinha certeza que seriam assim uns minutos mais preciosos que a gente poderia ter para esse início de trabalho da comissão. Assim, a sua fala não é à toa que eu desde que comecei a estudar sobre memória institucional, eu trilhei, fui atrás do que o senhor já tinha escrito, das suas falas, dessa sua motivação. O senhor é um exemplo para todos nós e nos deu muitas ideias aqui. Nós estávamos conversando aqui no paralelo, ainda bem que vai ficar gravado para a gente conseguir pegar e destacar uma a uma, né, das ideias que o senhor nos trouxe. Fica já o convite para nos ajudar a executar essas ações, né, que são extremamente importantes e fundamentais até para esse momento diferente que nós estamos vivendo, né? Essa preservação e esse cuidado da memória do passado com o que a gente está vivendo hoje é fundamental, porque daqui a alguns meses, anos, a gente vai olhar para o hoje e vai dizer o que eu estava fazendo em 2021, né? Estávamos pensando em memória. Então, nesse desiderato, com essa vontade de registro
para as gerações futuras e para a gente também entender o que está acontecendo na nossa vida, o que houve, né? Aprendendo sempre com quem nos antecedeu, que eu queria assim, agradecer a sua participação, e aí já vou dar início também à minha breve fala, dizendo que, assim, que o que eu percebo, inclusive, eu fui desafiada pelo senhor a falar sobre memória institucional num evento que o senhor realizou no TRF, que fiz na época todo um estudo sobre como que os tribunais estavam pensando a memória do Poder Judiciário. Isso, para não dizer que a gente tem que registrar mesmo, porque a gente esquece, falha a memória. Eu já não lembro que ano foi, mas eu acho que foi entre 2012 ali, que o senhor fez um evento, se o senhor lembrar, o senhor me avise, que o senhor fez um evento justamente sobre preservação da memória, e lá eu fiz uma pesquisa sobre como estava acontecendo, como é que o Supremo falava sobre memória, o STJ, os TRFs. Isso depois girou um artigo até que eu acabei publicando na revista Altos e Baixos aqui da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Então, é nessa necessidade de preservar e documentar a memória, que é uma preocupação que o Poder Judiciário já vem tendo e sempre buscou das origens, que eu acho fundamental a gente pensar nesses espaços e lugares de memória, né? No nosso cotidiano, nós pensamos em memória, nós registramos os passos dos nossos filhos, da nossa vida, e hoje, com o celular, a gente registra tudo, né? Parece que se a gente não fotografar aquela imagem, a gente vai esquecer. Então, é importante que a gente perceba que a gente já está registrando e documentando tudo o que a gente percebe no nosso dia a dia. Não é diferente com a história das instituições, por isso essa preocupação com a memória. O nosso grupo, vou apresentar ele novamente, tem a mesma vontade e cheio de ideias, justamente para a gente lembrar que a memória é construída diariamente, e isso é uma das nossas ações. Nós queremos criar espaços, inclusive o Matheus, nosso arquiteto que acompanha a comissão, ele nos deu várias ideias e ele está à frente dessa ideia de concretizar espaços diários de memória. A gente vai desenvolver alguma coisa por aí. Então, assim, eu sempre, quando falo sobre memória, eu lembro que ela é um direito fundamental, que ele está previsto na Constituição de uma forma do conceito ampliado de direito ambiental, né? Porque a memória é cultura, é preservação cultural do patrimônio cultural, né? No âmbito da legislação federal também encontra assento, mas eu queria falar das resoluções que tratam sobre ela. A 318 de 2014 do CJF, ela dispôs sobre o Programa de Gestão Documental e Memória do Judiciário, da Justiça Federal, e a mais recente, a Resolução 324 do Conselho Nacional de Justiça, que ela instituiu as diretrizes e normas de gestão de memória e gestão documental, e dispôs também sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, o PRONAME. O PRONAME ele já tinha sido criado em 2011 pela Recomendação 37 de 2011 do CNJ, mas foi a partir dessa resolução de agora, essa resolução do ano passado, 324, que se estabeleceu o conceito de gestão da memória. Também, no ano passado, em abril de 2020, o CNJ instituiu o Dia da Memória do Poder Judiciário, então, que é dia 10 de maio. Então, quando nós pensamos, né, na execução dessa comissão, instituída pelo Dr. Paulo Paim na direção do foro, nós pensamos em justamente utilizar o dia 10 de maio, que é o dia da memória do Poder Judiciário, para lançarmos, então, a nossa comissão, formalmente, a todos, toda a nossa comunidade, né? E também lançar essa exposição virtual dos 20 anos da Lei dos Juizados, simplificando o processo, facilitando a vida, e também lembrar, que aqui está na minha cola, aqui, que essa exposição também ela compõe a programação da 19ª Semana Nacional de Museus, né? Então, isso é um feito para nós muito importante, nosso primeiro ato, enquanto Comissão de Memória da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que está também participando dessa semana, 10ª Semana dos Museus, na Semana Nacional dos Museus.
Então, a Comissão da Memória ela surgiu justamente dessa necessidade de realizar ações práticas de preservação, valorização, divulgação da história contida nos documentos, nos processos, nos arquivos, na biblioteca, no memorial, nas personalidades, objetos e imagens da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, abarcando iniciativas, a pesquisa, conservação, restauro, a reserva técnica, a comunicação, a ação cultural e educativa. Né? Então, muito das falas que o doutor Vladimir nos trouxe mostram aqui entre os nossos objetivos concretizar essas ações que o senhor já trouxe como propostas e nos dando exemplos, né, de realização. A comissão é integrada, então, por mim, Andréa Castro Dias Moreira, pelo juiz federal Patrick Luca Darós, os servidores federais Tassiara Jaqueline Funk Kish, pela Cristiane Galvão de Souza, pela Adriana Maria Lassi Bedner, se eu errei, me desculpe, pela Lígia Luiz Live, pela Adriana, já falei Adriana, pela Renata de Souza Dias Gaida Fonseca, pelo Matheus Paulo Beck e pelo Peter de Oliveira Vergara. Estamos aparecendo aqui na comissão. Então, é uma comissão que temos profissionais... Tem pão francês na rua? Profissionais do direito, temos arquivologia, temos biblioteca, temos da biblioteconomia, temos da TI, temos da arquitetura, temos da comunicação social, né? Então, assim, ela é multidisciplinar e é assim que nós precisamos tratar a questão da preservação da memória. Queria destacar assim, a todas e todos que a nossa comissão está aberta, tá? Como eu havia falado, nós estamos abertos a ouvir essas memórias diárias. Então, assim, nos procurem, né? Nós temos o contato, temos o e-mail, depois eu pedi para a Tassiara, na fala dela, falar a respeito disso. Nós temos, justamente nós queremos fazer espaços de memória oral, então nos contatem, a memória ela é vivenciada a cada dia, então como o doutor falou, não podemos perder tempo em não registrar nossas memórias, então temos que registrá-las, então estamos abertos, tá, ao contato de vocês, né? Eu não falei no início, mas justamente esse evento ele foi pensado de uma maneira informal, para que todos possam conversar e se sentir em casa, então esse é o espaço da memória que nós queremos, que vocês façam a memória acontecer conosco, tá? Eu queria finalizar aqui só a minha fala, e daí depois vou passar a palavra à Tassiara, lembrando que, como o doutor Vladimir comentou, o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nas suas sessões judiciárias do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles são celeiros de memória, né? Eu lembro que, quando eu estava no Paraná, nos últimos anos que eu estive ali, foi feito o espaço de memória do Memorial do Paraná, é lindíssimo, lá eu me emocionei, conversei muito com a Mônica, que ajudou na concretização daquele centro de memória, aquele espaço de memória, contando sobre o Poder Judiciário Federal lá na capital paranaense. Nós temos em Santa Catarina também um memorial construído um pouco mais diferente pelo prédio, e nós temos também o nosso belo memorial de Porto Alegre, temos no TRF, que também foi feito mais recentemente, e temos também aqueles que eu não posso não falar deles, que são os das subseções judiciárias do interior, que também têm desenvolvimento, mesmo de uma maneira não, como é que eu vou dizer, a gente se uniu pela vontade de pensar nessa documentação da memória, nesse registro. Temos ações de memória e de gestão da memória em Rio Grande, né? E foi esse que gerou, que foi o espaço lá do nosso memorial da Justiça Federal de Rio Grande, né? Nossos ouvintes aqui estão, os participantes da comissão, a gente já falou ali no início, o Marcelo, tá? A Conceição Mondini, a Rejane Serafim, o Matheus Dubois, são os pioneiros lá em Rio Grande, né, para nossa alegria. Temos também em Pelotas um memorial aqui que nós não tivemos um espaço para fazer como Rio Grande, mas a gente tem alguns espaços no prédio e temos uma comissão com vários integrantes também, em nome da Kelly, eu saí de toda a comissão daqui de Pelotas, da Memória Institucional.
E temos também ações de memória em Santo Ângelo, que também fez um espaço memorial, e em Passo Fundo, que o trabalho deles em gestão documental é muito importante e nos ensinou e nos ensina muito até hoje. Então, assim, são sementes de memória que nós jogamos ao vento e se enraizaram, e assim a gente espera que em toda a seção judiciária do Rio Grande do Sul nós possamos fazer ações de memória que englobem toda a seção e já pensando em algo a mais com relação nesse desafio proposto pelo desembargador Vladimir, para que tenhamos eventos com outras localidades, né, de outros membros, seja Judiciário Federal, do Trabalho, Estadual, entre outros, né. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra à nossa Tassiara, cadê que eu não estou enxergando ela, para falar um pouquinho da exposição e apresentar a exposição, e depois nós vamos para o nosso... nos encaminhando para depois da exposição que a Tassiara vai apresentar, vamos para o nosso bate-papo e nós retomamos de novo um pouquinho de memória. Boa tarde. Então, a exposição 20 anos da Lei dos Juizados Especiais Federais, simplificando o processo, facilitando a vida, está disponível no portal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Aqui nós trazemos um pouquinho dela, bem rapidinho, para dar uma ideia. Começamos a exposição falando sobre o projeto piloto, que ocorreu no ano 2000, antecedeu a lei de 2001. Esse projeto ocorreu junto à Terceira Vara Federal Previdenciária de Porto Alegre, sob a condução da doutora Simone Barbizan Fortes. Na época, o doutor Fábio Bittencourt da Rosa era o presidente do nosso tribunal, e então, juntos, eles desenvolveram esse projeto experimental, que deu muito certo e foi base para a nossa lei de 2001. Na exposição, nós contamos com imagens como essa, que está aqui, da primeira audiência conduzida pela doutora Simone no projeto. Contamos também com depoimentos da própria doutora Simone, das servidoras Rosana Soares Vercher e Cristina Teixeira Segala, que participaram junto com a magistrada desse projeto. Inclusive, as depoentes contam as dificuldades iniciais, inclusive com falta de recursos humanos, mas que os resultados foram positivos, né? E em 2001, então, chegou a Lei 10.259, e a instalação nacional dos JEFs ocorreu aqui na subseção de Porto Alegre, no nosso auditório, no dia 14 de janeiro de 2002. Como Porto Alegre tinha sido a sede do projeto piloto, então aqui ocorreu esse lançamento nacional. Nós temos imagens dessa cerimônia de instalação, quando o ministro Teori Zavascki era o presidente da corte, né? Nessa mesma cerimônia foram instalados 2 juizados cíveis em Porto Alegre e um criminal, e também a turma recursal na seção judiciária do Rio Grande do Sul. Além das imagens, nós temos também o depoimento de uma colega, Rosana Broch, que atuou no início ali, na terceira vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Porto Alegre. A terceira vara, esse terceiro juizado também foi instalado em 2002, mas um pouquinho depois. Apresentamos um pouco da rotina de trabalho nesse início das atividades. Algumas imagens, temos uma aqui da primeira turma recursal, com as 3 magistradas que a formaram. Uma imagem também da segunda vara do Juizado Especial Federal Previdenciário, aqui já no ano de 2005, com um movimento bem grande. E também trazemos imagens de audiências. Depois a gente dá um pulinho para o interior do estado. O Rio Grande foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a receber uma vara federal no ano de 1987. E também foi a primeira cidade do interior do país a receber um juizado federal. Ele foi instalado no mesmo dia, 14 de janeiro de 2002, quando estava sendo instalado aqui em Porto Alegre os juizados da capital. Ele iniciou lá em Rio Grande, adjunto à primeira vara federal de Rio Grande. Na exposição nós contamos com imagens também da cerimônia, no dia 14 de janeiro de 2002, de lançamento. Contamos com depoimentos do Dr. Sérgio Renato Tejada Garcia, que era o diretor do foro na época,
da colega Caroline de Assis Nunes da Silva, que foi a servidora designada para trabalhar com essas demandas lá na primeira vara, lá em 2002. O primeiro processo julgado por um JEF no Brasil também foi lá, na primeira vara federal de Rio Grande, foi no dia 18 de fevereiro de 2002, numa audiência, e o autor tinha ingressado com a ação no dia 15 de janeiro, que foi um dia após a instalação, né? Também, continuando essa evolução, nós lembramos que o EPROC, o Sistema de Processo Eletrônico, foi inaugurado com a sua versão 1 para os juizados especiais federais, lá em Rio Grande também, no ano de 2003, uma cerimônia que é retratada na exposição, e naquele momento o desembargador Vladimir era o presidente do TRF4 e esteve presente também nessa cerimônia. E esse desenvolvimento dos JEFs continuou a ser mostrado na exposição usando o pioneirismo da subseção de Rio Grande como um exemplo. Também ainda no ano de 2003, lá foi criado o JEF itinerante. Ele foi criado em Rio Grande com atuação no município de Santa Vitória do Palmar. Também nesse município, em 2005, foi instalado o Juizado Especial Federal Avançado, o JEFA, com a doutora Cláudia Maria Dadico como juíza titular. E, por fim, no ano de 2012, o JEFA se transformou em Unidade Avançada de Atendimento, UAA, de Santa Vitória do Palmar, oferecendo ainda mais serviços bem mais próximos do cidadão. Claro que o conteúdo da exposição não esgota o que se poderia expor sobre esses 20 anos dos JEFs, né? Como se vê, o foco foi na criação, na implantação e um pouquinho do seu desenvolvimento. Mas muito mais poderia ser mostrado e ainda deve ser registrado. Deve se registrar ainda muito sobre essa história de 20 anos de sucesso dos JEFs. Isso aqui só foi uma amostrinha, claro, nós vamos colocar no bate-papo do Zoom o link que leva direto à exposição. Então, convido todas as senhoras e senhores a fazerem a visita da exposição completa. E, ao final, nós temos um livro de presenças virtual. Peço que marquem, registrem a sua presença e também um espaço para comentários ou relatos para continuarmos escrevendo ainda mais sobre essa história. Lá é um espaço onde já podemos ter contato, então, com a comissão, como a doutora Andréia expôs. Também temos o e-mail memoria@jfrs.jus.br e vários outros canais que ainda surgirão para a gente conversar sobre a memória aqui da nossa Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Agradeço a atenção e devolvo a palavra à doutora Andréia. Esperar, então, aqui voltarmos. Vocês vejam que nós colocamos alguns pontos, né, para aguçar a vontade e termos o meu filho de 3 anos já sabe dizer os cliques, os cliques ali para vocês acessarem a página, né, e verem a riqueza que tem desse material. Então, agora, pessoal, chegou o momento que nós esperávamos, que é justamente o bate-papo, tá? É um bate-papo sobre o que vier na mente de vocês. Então, sobre os juizados, sobre algum acontecimento da vida, né? Eu queria aguçar e começar essa fala chamando a doutora Simone Barbizan, se ela puder aparecer, ligar o microfone dela, porque a doutora Simone, vocês vão ver na exposição, tem uma fala lindíssima dela, e eu acho que seria tão interessante começar esse bate-papo com a doutora Simone, ela contasse um pouquinho o que vem ao coração nesse momento sobre memórias, sobre as memórias que o juizado te trouxe. Simone, muito obrigada mais uma vez pela participação, e vamos ao início, aí depois os microfones vão se abrindo conforme haja interesse. Eu queria que, se possível, além da doutora Simone falar, também gostaria que, se possível, a Rosana, a Cristina estiverem também presentes, a Cristina Segala, a Rosana Wersch, o Tejada, o doutor Tejada, tão caro, tão importante para a justiça, todos que queiram, né? São só exemplos, mas vamos começar com a Simone. Simone, por favor. Eu vou
saudar o doutor Vladimir, não sei se ele já teve de se ausentar, mas eu acho que na pessoa dele a gente saúda todos os presentes. E doutor Vladimir e doutora Andréia, eu lembrava de um evento que nós tivemos, se não me engano, em Gramado, em que a doutora Andréia entrevistava o doutor Vladimir, né? E eu pensava, quando o doutor Vladimir falou agora na necessidade ou no quanto pode ser rico que a gente tenha a memória oral, né? Aquilo me veio automaticamente à cabeça, quando os dois apareceram na tela aqui, me veio novamente. Eu acho que é realmente muito rico, né? Que a gente possa fazer esse tipo de registro, né? As pessoas contando as suas vivências naqueles eventos que talvez a gente não perceba, né, doutor Vladimir, como o senhor mencionou, a importância que eles têm para o futuro, né, o quanto de memória eles vão carregar. Então, foi o primeiro desafio, Simone, que o doutor Vladimir me passou. Lembro como se fosse muito incrível, hoje. Né? Aquela entrevista foi muito genial. Quando ele me chamou na sala dele, eu assim, 2 anos ou 3 anos de justiça, juíza substituta ali, ele me ligou e disse assim, preciso falar contigo. Eu cheguei, acho que meu olho estava desse tamanho. Pensei, o que eu fiz de errado? Meu Deus, já cheguei pensando em todas as desculpas que eu podia dar. E foi muito bacana mesmo, foi um bom exemplo de memória. Obrigada, Simone, por nos trazer essa lembrança. E que eu carrego, né? Então, de fato, foi muito marcante. Eu fico realmente assim, muito honrada, muito feliz de poder estar participando desse momento, doutor Vladimir, de revê-lo, né? E eu queria realmente saudar a formação da Comissão de Gestão da Memória na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que é um momento assim muito relevante, né? A gente precisa mesmo estar atento a essa perpetuação da memória, né? Compreender essa linha, né, que liga as gerações, que nos conecta, o quanto compreender, né, o quanto os eventos passados determinam o nosso presente, como o Dr. Paulo ilustrou muito bem aqui, né, o quanto uma mudança de postura pode produzir, né, efeitos imensos no futuro de uma instituição. Então, é realmente com muita alegria que eu vejo a formação da comissão, e eu aproveito, assim, para particularmente saudar aqui a Tassiara Kish, é uma pessoa genial, assim, que tem carregado, né, essa ideia da memória, de resgatar tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, vou me permitir aqui me dirigir a ela como Tassi, né? Tassi, gratidão, realmente, teu trabalho é muito bonito. Eu acho que, te saudando, eu também parabenizo a todos os que estão agora nessa comissão. Parabéns mesmo, assim, fico feliz que tu esteja compondo a comissão em especial. A gente também já tem, né, uma história e eu te admiro muito, muito. Realmente, meus parabéns. E eu fiquei muito emocionada quando eu entrei, gente, nessa reunião virtual, porque eu vi 2 pessoas também muito especiais, 2 outras pessoas muito especiais que eu não via há algum tempo, né? A Rosana Verscher e a Cristina Segala, né? 2 grandes amigas, grandes companheiras que abraçaram comigo um projeto piloto do juizado. A gente não faz as coisas sozinha, né? Sozinhos na instituição, né? Todas as construções são construções coletivas, e aquele projeto foi possível por uma série de conjugações, né? De pessoas que estavam dispostas a iniciar algo diferente, e de toda, né, uma estrutura de pessoas ali dispostas a fazer o novo, né? A se arriscar e fazer o novo. Então, minha profunda gratidão mesmo à Rosana e à Cris, né, que depois me acompanhou ainda por alguns anos no juizado, na instalação de um juizado no interior, em Passo Fundo, e foi muito, muito rico, né? Até é difícil falar, Cris, me desculpem agora, mas é muito emocionante poder ver, né, vocês aqui de novo, e o quanto vocês foram importantes na minha vida, né, e os desdobramentos profissionais, enfim, e institucionais, né? Eu estou falando aqui de uma memória pessoal, gratidão realmente a vocês, minhas queridas.
mas a importância que isso tem para a instituição, né? Então, a gente olha agora 20 anos para trás e talvez a gente tenha a dimensão, né, do que foi feito naquele momento, quando a gente decidiu dar esse passo, quando a gente fez aquelas primeiras audiências, né, aquela correria toda para tentar fazer com que as coisas funcionassem. Então, funcionaram, né? Funcionaram bem, depois se ampliaram de uma maneira muito impressionante e replicaram para uma série de outras coisas, como o Dr. Paulo aqui mencionou. Enfim, eu acho que era isso, né? Era só, me pegaram de surpresa, porque eu não sabia que tinha essa fala prevista, mas fundamentalmente é isso. Eu acho de extrema relevância que a gente valorize a nossa memória. Aquela fotografia que a Tassi mostrou, né, que abre a exposição, que foi também como convite, eu tenho a impressão, vocês podem me corrigir, mas eu acredito que seja a única fotografia que nós tenhamos do projeto piloto do juizado. Nós tentamos resgatar outras coisas e nós não tínhamos, né? Então, é um pouco o que o doutor Vladimir colocou, né? O quanto, quando a gente está vivendo aquele momento, a gente não percebe a relevância que ele pode ter para o futuro. Então, a construção da comissão agora, eu acho que acaba abraçando tudo isso, né? Agora nós estamos atentos ao que nos acontece como instituição e podemos preservar isso para o futuro. Cris, Rosana, enfim, eu não sei para quem eu devolvo a palavra, mas é um bate-papo, né? É um bate-papo, para a gente conversar. Pensei, assim, Rosana, num momento, assim, lá no projeto piloto, como é que foi, assim, como é que era a doutora Simone ali desenvolvendo algo novo, ela sempre tão precursora, assim, visionária, como é que foi aquilo para vocês, assim, conta para nós. Gente, a doutora Simone, como sempre, né, ela, né, Cris, traz para a gente a emoção. Eu que estou aposentada, e acho que a Cris também lembra, me emociono por bobagem. Então, nem era a minha ideia me emocionar agora, nesse momento. Mas a emoção... Mas ela falou, né? Emoção né, é isso, Cris? a gente deixa acontecer. Porque para mim, que eu estou aposentada há 7 anos, então... vê-las. A doutora Simone, eu acho que está morando em Florianópolis, eu também estou. Mas tudo é muito pequeno, né? E, ao mesmo tempo, grande, que a gente não se vê. Então, para mim, também é uma alegria poder vê-las. A Cris fazia um tempão que eu não via. E, além do que eu tinha escrito, eu acho que é muito bom lembrar, a gente, outro dia, falando com a Cristiane, às vezes a gente não lembra. À medida que vai conversando, surgem. E eu quero contar uma assim que chega a ser até uma brincadeirinha, porque foi junto com a Cristiane que eu vi isso. Falando sobre aquela que a doutora talvez possa falar, a sentença dos homoafetivos, que eu não tinha memória do dia, de quando foi, porque era sempre tudo assim como foi falado. As coisas foram acontecendo, era a vara terceira previdenciária que acumulou o juizado e tudo assim, ó. A gente tinha que fazer, não tinha pessoal próprio da terceira previdenciária e o pessoal do piloto, tinha que andar o que estava chegando e começou a chegar. Outro dia eu falava com a Cristina, outra colega, que lembrou, ela disse assim, Rosana, a gente nem via, quando a gente via estava chegando aqueles que tinham que ser para ontem. Era o benefício, era a concessão. E aí teve a sentença dos homoafetivos que foi a doutora Simone, eu lembro também, e aí ela me mostrou uma foto, a Cristiane, e essa foto, Cris e doutora Simone, eu fui ver que era 19 de dezembro de 2001, eu não lembrava dessa data, porque era recesso, o último dia, e eu acho que a gente devia estar numa correria, e a doutora Simone teve que despachar, ao mesmo tempo ela estava concedendo aquela liminar, erga omnes, né, âmbito nacional, e eu acho que ela precisava, no final da sentença, o despacho, precisava dizer
da liminar as folhas, e ela mesma numerou. E eu só vi isso nessa foto. Eu disse, Cristiane, foi a doutora Simone. Veja como a gente estava naquele dia que precisava ser. Eu nem sei que horas que devia de ser, com certeza depois das 19. E então coisas assim que eu também lembrei que tinha me escapado, mas conversando foi quando a doutora Simone, né, que nossa, ela foi brilhante, como eu digo assim, não fosse a coragem, a determinação dela, talvez não acontecesse o piloto no Rio Grande do Sul. E nós que convivemos, a Cris, e ela criou assim de repente, assim como foi também o juizado, de fazer as audiências em loco para verificar a condição social da pessoa, e essa eu não participei, elas iam nos contavam, a gente ficava esperando para saber. Elas iam o motorista, a Cris e a doutora, para fazer a audiência e verificar, e aí já se eliminava aquela perícia que havia com a assistente social. E a sentença saía, se não me engano, no mínimo uma liminar, saía já concedendo o benefício. E só delas contar, e elas é que vão poder contar o que era essa realização. Então, assim, a gente foi um atropelo, foi. Tem uma história disso aí tudo, que é que nos une, eu acho. Vou dar um pitaco aqui agora. Dá, porque... Além da emoção também, porque as lágrimas já correram aqui, um grande, enorme prazer vê-las, uma saudade incrível, e reviver toda essa história, então, é mais prazeroso ainda, porque eu também não estava programado de me emocionar, mas, enfim, a correria foi grande. O desafio maior ainda, mas, sem dúvida alguma, foi extremamente prazeroso. E realmente é aquilo ali que a Rosana disse no início, a gente era tudo, a gente era a terceira previdenciária, e era o GF, e era tudo junto, e era assim, o piloto saiu do computador da doutora Simone, no meu computador, no da Rosana, e mais algum outro funcionário da vara. E a urgência era o do ontem, e as coisas começaram a chegar. E eu lembro do grande apoio também de uma pessoa, Rosana, o Vini, da TI, sim, que foi uma pessoa que nos ajudou muito. Eu lembro que as petições iniciais, a doutora Simone tinha fez o projeto de que as petições iniciais, porque o acesso às pessoas era uma novidade, não tinha, então as petições iniciais saíram também dos nossos computadores, e isso eu lembro muito do Vinícius ajudar. E o juizado nos proporcionou também esse contato maior, essa correria toda era uma coisa assim, muito desafiadora. Eu me lembro nas audiências que a sentença, né, enfim, tinha que ser líquida. Às vezes eu saía no meio da audiência, saía correndo, ia na computadoria, fazia o cálculo, voltava com o cálculo para dentro da audiência, entregava para a doutora Simone, a gente já lançava a sentença. E as inspeções judiciais a que tu te referiste, isso era o máximo. Lembro muito bem de uma, que a gente foi no interior de Lajeado, quando Lajeado ainda nem tinha Justiça Federal, sim, e a gente teve que, inclusive, voltar no outro dia com um carro 4x4 com tração, porque aonde a gente tinha que fazer a perícia, o carro não entrava. Nós tivemos que voltar para fazer, no outro dia, a inspeção judicial. E várias outras que a gente participou, assim, e lembro muito bem de uma outra também, que foi uma coisa assim que me marcou muito, eu não esqueço até hoje, de um menino que tinha, para a gente avaliar a condição socioeconômica, e ele teve era um benefício de LOAS, e ele convulsionou, não sei se a senhora está lembrada, doutora Simone, na hora que nós estávamos chegando lá para fazer a perícia, né, foi uma coisa assim bem, então assim, tu vê, a gente nos proporcionou ver assim a vida acontecendo, né, o que era a realidade, né, bem próximo. Isso eu acho assim foi uma coisa muito marcante, muito significativa, como todo o resto. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Eu também. Me honra muito ter participado e junto com vocês. Da mesma forma.
Gente, eu não lembrava que eu tinha numerado. Eu também não sabia, doutora. Ai, não, Eu vi a sua rubrica, tipo, essa rubrica é da doutora. Provavelmente estava ali no finalzinho mesmo, e era preciso fazer, mas é muito bom lembrar, né, disso. As inspeções, sim, foram geniais. Eu estava aqui pensando, assim, que tanto a especialização das varas previdenciárias, né, que antecede, claro, o projeto do juizado, quanto o juizado, o quanto eles trouxeram de humanização, né, para a atuação do judiciário. Então, as inspeções, para mim, eram isso. A gente estava lá vendo as pessoas estavam nos vendo, né? Era o judiciário colocando a cara, né? Era as pessoas poderem compreender o que estava acontecendo. Então, foram, para mim, assim, momentos muito duros, né? Porque a gente viu muita coisa, Cris, muita coisa muito difícil, né? Mas muito importante, né? Muito importante para a gente abrir os olhos, para estar com os pés no chão, né? Para compreender melhor a realidade. Você falava, eu lembrei de uma que foi engraçada, porque era uma senhora que nos deu um repolho, ela queria nos dar um repolho, a gente dizia, não, a gente não pode aceitar, mas para ela era muito importante nos dar aquele repolho, né? Era a gratidão expressa naquilo que ela nos entregava. Foram realmente, assim, momentos muito ricos. Eu vi aqui que no chat a Marilice comentou que era das oficialas do juizado de Passo Fundo, que trabalhou conosco, Cris, no juizado. As histórias começam a se entrelaçar. Agora. Eu fui colega também da Marilice. Olha aí, ó. Lá em Passo Fundo. Oi, Marilice. Ai, que bom vê-la também. Nossa, quantos anos! Foi no século passado que a gente se conheceu. Menos, Rosana. Lembra? Foi pouquinho, mas a gente se conheceu. Sim. E ouvindo vocês falar assim, nossa, são várias histórias, uma emoção assim de a gente fazer parte disso, né? Eu lembro um caso que eu fui intimar porque no início era 1 ou 2 mandados, né? Aí deu 15 dias, meu Deus, a gente não dava mais conta de tanto mandado. E aí era do menino, que ele tinha autismo, era num bairro bem humilde aqui em Passo Fundo, e quando eu cheguei na casa, ele só ficava no chão, ele não ficava em lugar nenhum, nem no colo da mãe, ou só no colo da mãe e no chão. Mas quando eu entrei, era uma casinha bem pequena, assim, de madeira, quando eu entrei na casa, o chão parecia um espelho. Aquilo brilhava, assim, aquele menino ali brincando, e aquilo me marcou muito, assim, porque eu disse, aquela velha história, né, que não... Ser pobre não é motivo para ser desdeixado ou desleixado, né? Porque aquela casa, assim, eu lembro do brinco que era. E vários casos, assim, que a gente participou, e eu lembro de eu e a Carla correndo, a gente não parava, corria. Mas foi uma época muito, muito boa, assim, foi uma época especial, assim, de a gente ter participado. Fico muito feliz, assim. A Marilice nos traz uma outra, a dimensão do passo seguinte, né? Quando veio a lei, a gente começou a instalar os juizados, o quanto de demanda reprimida, né? A gente passou a perceber. A gente tinha, né? Eu lembro em Passo Fundo, assim, às vezes dias de distribuição que eram equivalentes ao mês inteiro diante do juizado, né? Então, veio toda uma série de, né? Realmente um universo de ações com os quais a gente precisou lidar a partir daí, né? Chegamos a ter 20 mil uma época. Eu não esqueço. Era muita coisa. 20 mil processos. Um juizado. Eu lembro das audiências também. Uma cidade do interior, né, gente? As audiências eram uma grudada na outra também, né? Parece que ia emendando aquilo uma atrás da outra. Era bem... Mas foi bom. Muito. Foram momentos muito bons. Uma série de coisas a gente foi fazendo, né? Eu lembro também de quando a gente conseguiu
instalar uma sala para as perícias. As perícias feitas lá. Isso. E a gente tinha a perícia e a audiência imediatamente, e aí a sentença, ao mesmo tempo, então a pessoa ia para a perícia, já saía com a sentença, né? Foram todos, assim, pequenos passos que a gente foi dando, mas que foram realmente muito importantes. Aquilo ali foi um precursor da central de perícias que a gente tem, um modelo que a gente tem hoje, mas era mais ou menos assim, funcionou. Isso é o que eu ia dizer, Cristina, foi celeiro do que a gente tem hoje, né? E a importância do que o trabalho de vocês ali, né? Juntos, acho que entusiasmadas pela Simone, que, né? Que toda essa pessoa, além de todo o conhecimento dela, essa pessoa maravilhosa, simples, que como ela é, no trato, na preocupação com o outro, na preocupação do jurisdicionado, na necessidade de pensar numa justiça mais efetiva e célere, como não me lembro agora quem comentou aqui no chat, que uma fala da doutora Simone, referindo que não aguentava mais ter que pagar para o espólio, e sim que a prestação jurisdicional chegasse de modo efetivo àquele quem buscou, né? Então, isso tudo, esse pensamento é o que hoje a gente colhe, todos esses frutos que foram plantados lá naquele pré-início, né? Porque é o antes da lei, né, Simone? Então, assim, e hoje a gente vê isso a gente pudesse pensar que o juizado virou essa questão do segurado entra muitas vezes por atermação, tem o seu atendimento na justiça, a gente recebe o pedido, marca a audiência, a perícia e faz a certeza, tudo na própria justiça, né? É um centro de cidadania, né? Eu acho que os juizados, eles elevaram a Justiça Federal a esse centro de cidadania, então é por isso que nós nos preocupamos tanto com o nosso mistério, né? Que a gente, quando às vezes a gente não consegue fazer uma perícia, ou pelo menos como juíza previdenciária, sofro, como se eu fosse aquele jurisdicionado que não conseguiu a perícia, mas é a importância, né, para a gente, para o juiz, para todos que compõem, os servidores que estão ali atendendo, fazendo a atermação, né, vocês que estão executando os mandados, assim, é muito lindo tudo isso. E não sei se temos relatos também sobre o outro polo lá, sei lá, em Rio Grande, tem alguém que participou, o Sérgio, doutor Tejada, quem sabe também, se a gente pudesse trazer o olhar do doutor Tejada, quando estavam instalando lá o GF adjunto na primeira, não sei se ele ainda está conosco. Aí? Estamos aqui, sim. Tá? Mas eu também estou emocionado em ouvir esses relatos todos, né? E estava aqui lembrando, o Dr. Vladimir, acho que já não está mais conosco hoje, né? Mas Andréia, eu vou te dar uma sugestão. Um dia tu faz, tendo como motivo a memória o Dr. Vladimir, né? Porque ele com certeza. Ele, além de toda aquela apresentação dele, tudo aquilo, né? Ele também foi um líder da nossa Justiça Federal, antes mesmo, né, do tribunal, né? Ele já era juiz em Porto Alegre antes de ter a regionalização dos tribunais, né? E ele foi sempre uma pessoa na frente do seu tempo, assim, né? E ele mencionou bem aí a questão da criação teve que fazer uma ginástica para criar as varas previdenciárias, né? Isso fez eu me lembrar que tem razão o Paulo Paim, né? Porque os juizados especiais foram um verdadeiro divisor de águas assim na Justiça Federal. Acho que nós podemos dizer Justiça Federal antes e Justiça Federal depois dos juizados especiais. É outra justiça, mudou completamente, né? Eu lembro bem, a Simone talvez não vai recordar, mas o trabalho que ela estava fazendo, aquele piloto, era o nosso assunto, e eu fui, uma ocasião, visitar lá a vara dela, que ela já estava praticando juizado especial, para ver como é que era aquilo, como seria o nosso futuro dos juizados especiais, né? Então, hoje que
E esse trabalho da Simone e do pessoal que trabalhou com ela, evidentemente ela não trabalhou sozinha, ela bem lembrou as servidoras, né? E um servidor, parece, que também trabalharam, né? Mas esse piloto virou modelo para os juizados especiais, né? Então, nós tivemos o juizado especial, pelo menos na sua configuração muito inicial, assim, foi a cara da Simone, né? Porque a própria lei foi inspirada no trabalho que ela e as colegas, as servidoras, fizeram, né? E inauguraram aí os juizados especiais. Mas realmente, como disse o Paulo, foi uma mudança, né? Foi outra justiça. Eu lembro bem que na época, quando eu entrei na justiça, uma coisa que não se pensava era fazer audiência de conciliação, né? Porque tinha-se aquela ideia que a administração pública não podia, seus direitos eram disponíveis e não podia negociar, não podia conciliar. Ela tinha que defender até o final. Não se podia decretar prescrição de ofício, decadência de ofício, em razão da indisponibilidade dos direitos da fazenda pública, né? E isso é só um exemplo, né? Só uma ideia do que era a Justiça Federal antes e o que é a Justiça Federal hoje, né? Os juizados especiais, então, eles foram a base, né, para que nós possamos ter essa Justiça Federal que nós temos hoje. Hoje nós temos centrais de conciliação que não estão ligadas aos juizados, né? Mas a inspiração vieram dos juizados especiais, né? E outra coisa que me é muito cara é a questão do processo eletrônico, né? Porque também os juizados especiais inspiraram o processo eletrônico. Então, se achava que não era possível o processo eletrônico, tinha que ser papel, aquela questão toda, né, que tínhamos na época, e os juizados, a própria lei dos juizados já trouxe aquele germe, né, já inoculou o vírus do processo eletrônico, a própria lei dispor de intimações eletrônicas e outras coisas assim que na época não se podia nem imaginar que isso podia acontecer. Mas o relato que eu ouvi da Simone e das meninas aí, realmente emocionante, porque eu lembro bem naquela época, a Simone sabe disso, foi um trabalho de doação que se fez para poder criar os juizados especiais. Não tinha um centavo de recurso, né, Simone? Não tinha um servidor a mais, não teve um juiz a mais, não teve vara a mais, né? Tinha dinheiro, não tinha nada. Como muita coisa na Justiça Federal foi feita, os juizados também foi feito com doação de todos que queriam, né, fazer uma nova justiça, né? Aqui em Rio Grande mesmo, o juizado, na verdade, foi um juizado adjunto. Aliás, eu acho que todos foram adjuntos, isso eu não tenho muita certeza se teve algum que foi em Simone. Se teve algum que foi... Passo Fundo foi vara. Nós instalamos a vara com o juizado em 2002. Foi só vara de juizado, né? Só vara de juizado. Era vara. Mas isso foi um exemplo raro, né? Foi porque era uma vara que estava sendo criada. Foi a casualidade da criação da vara. Deu para aproveitar, né? Sim. Mas aqui em Rio Grande, eu acho que em todos os demais juizados, eles eram adjuntos com o mesmo pessoal da vara. E é aquilo que foi bem lembrado pela alguém que falou aí, o volume imenso de processos que vieram para a justiça. Eu lembro que a gente fez muitos estudos antes do juizado, talvez a Simone recorde disso também, para tentar imaginar o que seria de demanda nos juizados, né? E a gente fez um levantamento dos processos que nós tínhamos de previdenciários, de modo muito especial. Os juizados começaram, a lei permitiu, começaram só com os juizados previdenciários, depois que vieram os juizados cíveis, num segundo momento. Mas, então, como já tinha aquela ideia dos juizados previdenciários, né, incompetência previdenciária, nós fizemos um levantamento das ações previdenciárias em curso, quais iriam para os juizados especiais e quais continuariam na justiça comum previdenciária.
E nós chegamos à conclusão que só 5% dos processos previdenciários continuariam na justiça comum. 95% iriam para os juizados especiais, mas tinha aquela demanda e nós achávamos que aquilo estava bem administrado. Mas foi um engano muito forte que nós tivemos, um grande engano, porque não diminuiu a entrada de ações previdenciárias na justiça comum, nas varas comuns, e apareceu uma demanda muito maior nos juizados previdenciários, uma demanda que estava reprimida, uma demanda que... isso foi, acredito que um desafio muito grande, né, para o início dos juizados previdenciários. E, na época, também eram processos físicos, né, e isso impactou não só os juizados especiais, mas já da época, os adjuntos, né, mas impactou também os nossos setores de distribuição, porque foi uma demanda não prevista. Só para que vocês tenham uma ideia, eu acho que já foi um ano e pouco depois, no ano de 2013, eu não tenho certeza disso, ou talvez 2004, mas por aí. Quando fomos instalar o EPROC em Porto Alegre, que demorou um pouquinho o EPROC chegar em Porto Alegre, a gente começou pelo interior, vocês sabem disso, e nós fomos olhar em Porto Alegre para ver o que tinha de demanda reprimida na distribuição. E eu lembro que, na época, tinha 800 processos previdenciários de juizado especial aguardando distribuição, que na distribuição de Porto Alegre não tinha dado conta ainda de distribuir tal o volume de trabalho, né? Então, eu acho que essa emoção aí que as meninas mostraram realmente é uma justa emoção, porque foi um trabalho hercúleo, foi um trabalho maravilhoso, né? E é uma coisa que foi tão positiva, esse trabalho que começou quase de formiguinha lá com a Simone e a equipe dela, tão positiva que os juizados são o que são hoje, né? Mudaram a cara da Justiça Federal, e nós podemos dizer que e mudaram o conceito da Justiça Federal, o conceito, mesmo para a Justiça Comum Federal, mudou a forma de prestar jurisdição. O próprio Paulo mencionou uma ação que não é de juizado, né? Ações, aliás, ações de desapropriação que não são ações de juizado, mas para ver como o juizado especial, graças a esse trabalho aí, impregnou toda a Justiça Federal do Brasil, né? Não só a Justiça Federal Então, eu não quero perder a oportunidade de cumprimentar a Simone, enfim, todo esse grupo aí que começou com coragem, né? A Simone deve lembrar que havia até uma certa ala da Justiça Federal muito conservadora, que achava que o juizado não ia dar certo, que achava que era uma justiça menor, que esse negócio não ia ser legal, né? E o tempo mostrou quanto estavam errados, né? E também quero cumprimentar a Andréia aí, que é uma conservadora da nossa memória, né? Nessa liderança que tem feito, né? Eu sempre digo com muito orgulho, foi minha estagiária, né? Mas, veja, ao invés de eu ensinar alguma coisa para ela, ela que ensinou para nós, né? E continua ensinando. Parabéns, Andréia, também, por resgatar esse grupo todo, resgatar essas coisas tão importantes. Como é legal a gente deixar essas coisas registradas, e esse evento realmente é muito importante. Parabéns. Eu acho que são as nossas duas lideranças aí, né? A Simone e a Andréia. Parabéns a vocês. Sabe, Teixeira, que eu acredito assim que foram várias coisas, né, se conjugando no entorno do juizado. Você falou assim nas forças contrárias, né? Sempre havia aquela resistência, tanto a ideia de juizado quanto a ideia do processo eletrônico, né, que veio conectado de alguma maneira com os juizados. Eu lembro assim que quando eu falei muito sobre os juizados, né, a partir da primeira experiência, em várias palestras. Eu lembro que a partir do momento que a gente começou a trabalhar com o EPROC, uma das minhas falas centrais era confrontar, né, o que a gente estava vivendo naquele momento com uma discussão que a gente teve no passado, em que se colocava em jogo, né, a possibilidade de utilizar a máquina de escrever nos processos, né, porque os processos eram manuscritos, e aí a gente tinha decisões judiciais dizendo que sim, era válido fazer um processo, né, com máquina de escrever.
Então, que era uma coisa surreal a gente estar discutindo, né, a possibilidade de usar um processo eletrônico como, ou a inviabilidade de utilizar um processo eletrônico. Mas é bem isso, né? Eu acho assim, são as inovações, né? Os passos, as coisas que conflitam, que confrontam um pouco com o status quo, né? Com aquilo que a gente já tem instalado. A justiça, às vezes, é uma coisa que se movimenta, né? Muito lentamente. Mas ela vai se construindo, né? Está aí a memória, né? Saudamos a Andrea por estar coordenando esse processo agora, né? Para demonstrar que, aos poucos, a gente vai conseguindo, né, avançar. É a versão 1, né? O processo eletrônico V1, que a gente chamava na origem, né? Depois que veio o EPROC para todos os demais, passamos pelo JET, por vários sistemas aí, e o Sérgio sempre o precursor também, né? Nosso visionário, botando... que não, eu fico imaginando, será que vocês imaginavam que mais de 20 anos depois, ou em torno disso, né, quando começou junto ali o V1 e a pandemia que a gente está vivendo hoje, né, vocês vejam o quão importante é, né, essas ações, essas pessoas de coragem, né, que transformam, que vêm ao mundo para transformar, né? Então, o Sérgio é uma referência nesse processo eletrônico, o doutor Darós, que sempre... acho que ele, em 2009, quando ele disse de hoje em diante não tem mais outro processo que não o eletrônico em todos os ramos da justiça, e ele bancou aquela decisão, vejam, em 2009, a gente está em 2021, e exportando o EPROC. Isso vai ser matéria, Sérgio, prometo, de também uma outra atividade da nossa memória. O EPROC, ele vai ser desenvolvido, sim. Acho que é bem importante, é algo que nos orgulha, é nosso, é público, né? Então, não teve desembolso de contratação de entidade privada, não que fosse ruim, mas é que isso nos engrandece, porque é feita pela casa, né? Pelos nossos profissionais de tecnologia da informação. E, então, assim, isso sem dúvida, encontra coro e necessidade de ser falado e registrado e ser feito um evento também, pensando no EPROC, em quem trouxe o EPROC, quem, né, implementou, sempre em conjunto com tudo, né? Com o que a gente está vivendo hoje. É interessante a gente pensar o hoje e o ontem, o quanto foi importante para a gente poder hoje estar fazendo esse evento, né? Cada um nas suas casas e se cuidando com relação a essa pandemia que mudou o mundo, mas a gente, através da internet, todos conectados e podendo trabalhar de uma maneira segura. Eu queria perguntar, deixar abertos os microfones para quem outras pessoas se manifestarem, por favor, né? O bate-papo inicial, a gente deu o start com a doutora Simone, mas queremos ouvir mais. Se quiserem conversar, é só abrir seus microfones. A gente sabe que provavelmente já estão cansados, mas estamos abertos, ainda temos um tempinho, né, Tassiara, para a gente ouvir quem mais queira falar, contar algum relato. Doutora, boa noite. Fala, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Complementando a fala que o doutor Sérgio falou, que ele disse agora no início, eu nunca trabalhei em juizado, eu sempre trabalhei na primeira vara, né, no servidor, depois fui para o administrativo. Só que naquela época, quando instalaram o juizado adjunto na primeira vara, ele era junto fisicamente com a primeira, né? Era dividido por um biombo. E então, naqueles primeiros dias, parecia que todos os aposentados e pensionistas da cidade de Rio Grande estavam lá, porque nós ocupávamos um edifício alugado no terceiro andar, e nós tínhamos que controlar aquele povo todo, né? Então, eu nunca vi tanta gente na Justiça Federal como naqueles primeiros dias, porque eu já estava na Justiça havia 3 anos e nunca vi tanta gente no prédio como naquele dia. Então, nós tivemos que organizar filas de aposentados e pensionistas, senhores e senhoras, lá no terceiro andar, que aquela fila descia até o térreo. Nós tínhamos que controlar, falar com os vigilantes para subir de tanto em tanto para poder
atender ali, né? Então, nós da primeira vara, praticamente também ajudávamos a controlar o fluxo de pessoas para adentrar o prédio, porque também o espaço era curto. Então, foi uma época também bem marcante, né? E pegando, tem um pouquinho do link do que o doutor Vladimir falou sobre, agora voltando na parte da memória em si, e falando em relação à sala de memória de Rio Grande, que ele disse ali num trecho que nós devemos sempre divulgar, mostrar, né, dar publicidade a isso. Para quem não conhece Rio Grande, a Justiça Federal em Rio Grande fica perto de 2 locais de grande atração turística, que é o Yacht Clube da cidade e o Museu Oceanográfico. E sempre tem, ali na frente do estacionamento da Justiça Federal em Rio Grande, antes, no caso da pandemia, claro, ônibus de excursão. E eram geralmente muitos ônibus de excursão de escolares, assim, parava 6, 7, 8, 9 ônibus, né? de escolares de 8ª, 9ª série, 7ª série, não eram de nível universitário, né? E às vezes a gente convidava, quando às vezes um de nós da administração chegava de manhã, às vezes eu chegava de manhã no prédio e convidava as professores, os alunos a conhecer o prédio da Justiça Federal, né? Porque é um lugar atraente também, né? Fica do lado dos outros prédios turísticos, né? E fica das margens da lagoa, para quem não conhece, né? Quando tudo isso passar, convido a todos para visitarem a subseção de Rio Grande, né? Nós temos um local muito bonito e a sala de memória também. Então, nós levávamos alunos ali da 7ª série, 8ª série, 9ª série, para eles conhecerem tanto a sala de memória, como o prédio, como a justiça, né? Como é que funcionava, para que servia a justiça, né? E eu tenho certeza, eu acho que muitos deles, né, 13, 14, 15 anos, creio que muitos deles vão seguir, né, a trilhar o direito, né, as ciências jurídicas. Eu acho que seria isso, as histórias daqui para contar. Marcelo, eu vou aproveitar o gancho. Fala, Rejane. Aparece aí, Rejane. Que bom te ver, meu querido, que bom te ver, saudade de vocês. Também com relação assim, às ações memoriais, né? Eu só gostaria de destacar que, agora aposentada, né, a gente não se atenha... Vou ter que te desaposentar. Pedir para o doutor... Mas que a gente não se atenha só à área do direito, né? Eu agora, depois de aposentada, por isso que eu falei, né, estou fazendo curso de filosofia e um curso de filosofia feminista, e aí eu citei nossos processos e que estariam disponíveis para consulta. E aí até eu só sabia de cabeça na hora o e-mail da Justiça Federal de Rio Grande, né? Aí depois até eu rápido passei pelo WhatsApp para a Tassiara pedindo, né, o endereço do memorial aí para dar para o pessoal, porque nós temos, eu lembro de um caso só, mas a gente tem muitos casos, principalmente centrado na história da mulher, né, de como mudou a mentalidade, a forma de ver a atuação da mulher no mercado de trabalho e também com relação à previdência. Então, só naqueles processos, numa única amostragem de processos que iam para a eliminação, nós tivemos 2 processos com sentenças contraditórias, poderia-se dizer, né? Num processo, a concubina pedia pensão e já nem era mais concubina, porque vivia há mais de 30 anos com o cara que morreu, e foi negada a pensão. E num outro processo, daquela mesma amostragem, foi dada a pensão para as duas, né? Para a mulher que era casada legalmente e para outra com quem ele vivia maritalmente. Então, e isso aí são processos que interessam também a filosofia, também a construção feminista,
né, no âmbito da história. Nós temos um trabalho belíssimo aí em Rio Grande, que é pioneiro em todo o país, de descrição arquivística, com o convênio com a FURG. Né? Esses processos, quem tiver curiosidade, pode pesquisar, que está na nuvem. Né? Então, eu digo, se um cientista lá da China quiser pesquisar a respeito de um molusco que tem alguma coisa a ver com essa mesma área aí em Rio Grande, ele tem condição de acessar através desses processos de âmbito ambiental que nós temos aí em Rio Grande. Então, a gente não precisa se ater à área do direito, à área jurisdicional, que, aliás, foi um curso que não correspondeu à nossa expectativa quando nós estávamos fazendo as ações de memória em Rio Grande. Né? O curso de arquivologia que comprou a ideia, né, e levou adiante. Então, eu fico muito feliz da gente ter essa nossa rica sala aí, que é um museu, é uma sala que está cadastrada, registrada no Sistema Estadual de Museus, né, uma atividade que eu tenho o maior orgulho de ter feito parte, de compor essa equipe, né, capitaneada pela doutora Andréia, e morro de saudade de vocês. Não sairão da minha memória jamais, institucional e pessoal. Muito obrigada. Parabéns por mais, né, esse trabalho em equipe. E eu vou divulgar agora, nesses novos cursos que estou fazendo, vou seguir divulgando, porque eu boto a boca no trombone para esse trabalho aí, né, que eu acho que me orgulha muito. Eu lembro, por falar nas excursões que tu citasse, Marcelo, de uma vez descer, na época eu fumava ainda, né? Descer para fumar, e aí tinha uns caras de um navio que tinha atracado aí em Rio Grande, e eles estavam sem ter o que fazer naquele horário. Eu disse, vocês não querem subir, conhecer a nossa sala de memória? Não lembro nem de onde era, não me lembro nem como é que eu consegui me comunicar, porque eles não falavam português, mas eu lembro só deles, olhando, né, a nossa sala de memória, encantados e anotando no caderninho tudo. Né? Então, a gente pode botar até no pessoal aí da área de turismo, colocar esse museu a mais em Rio Grande, que é uma cidade rica em memórias e museus. Alguns americanos, quando iam visitar o Museu Etnográfico, eles iam para lá, eu conseguia arrastá-los lá para a Justiça também, para ver o museu, a nossa sala de memória. Só para lembrar, Rejane, que nós temos ainda muito processo para ser tratado lá, inclusive muito interessante. Pode voltar como voluntária, acho que ele vai te pedir isso. Que é a desapropriação da BR-116 Pelotas-Jaguarão, quando ainda não tinha a estrada Pelotas para Jaguarão. Então, tem um processo de desapropriação ali. Claro que, na época, eu acho que só existia em Porto Alegre, e depois, não sei porque o processo está em Rio Grande, mas está lá. Está lá o processo. É uma desapropriação da BR-116, de sentido Jaguarão. Então, é um processo que precisa ser bem cuidado, bem tratado. Temos muitos outros lá. Então, estão convidadas a tratá-los devidamente. Tá? Boa noite a todos. Então, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Rejane. Vocês vejam que não tem como não se motivar, né, com memória. Esse pessoal tão entusiasmado, assim, quando eu cheguei em Rio Grande, eu queria um projeto de memória, e eles aceitaram no ato, assim, e a gente foi aprendendo junto, e também é um pouco de memória, tem que trazer para cá, porque nós nos reuníamos, às vezes, semanalmente, mas sempre tinha, pelo menos 2 ou 3 reuniões por mês, antes do prédio, depois do prédio, e eu sou tão gulosa que eu fui embora de Rio Grande, vim para Pelotas e pedi para continuar na memória em Rio Grande.
Não sei como é que tá isso, mas eu acho que ainda estou lá. E aí não foi... Aí eu fiquei mais gulosa, né, Tassiara? Fiz só um charme quando ela me chamou, mas eu aceitei imediatamente. Tem só uns segundos para poder também estar à frente da memória com uma comissão no Rio Grande do Sul também tão importante. Agora eu vi as falas ali, eu vi a Rita da Rosa, que acho que agora a Rita está no tribunal, a Rita é tão importante para a memória, para as ações de memória, que participou... Andréia, posso me interromper? Na nossa criação lá do Centro de Memória em Rio Grande. Doutora Andréia. Pode falar. 10 segundinhos. Só para lembrar que a Subseção de Rio Grande lançou um selo comemorando os 30 anos da Subseção. Sim, isso mesmo. Nós temos uma folhinha filatélica e um selo comemorativo. Selo que vale. Se colocar numa carta, quem quiser colocar numa carta e mandar, ele fica valendo. É um selo. Olha aí, ó, temos que fazer um selo parecido para a Comissão do Estado, Tassiara. Vale mais para colecionador, hein? A gente tinha que fazer um selo eletrônico. Pessoal, mais alguém que gostaria de trazer aqui uma fala de memória, ou de juizado, ou de ações de memória? O microfone está aberto. Eu só queria fazer um apontamento também, porque a gente fica muito em cima das nossas memórias, e são justas, e acho que está correto, a gente tem que fazer isso mesmo, mas a gente pode também alavancar outras ações sociais através das salas de memória. Nós fizemos um projeto junto com escolas de periferia em Rio Grande, com uma professora de artes plásticas, que deu um curso de fotografia de celular, através de telefone celular, e utilizou para isso o prédio da Justiça Federal, ou as ações, ou o que a pessoa quisesse. E foi uma coisa, foi tão bonito isso, a gente notou naqueles adolescentes a diferença de postura de quando eles chegaram, eu acho que lembra... Eu lembro bem desse dia. Que chegavam assim, estabanados, afoitos, gritando, entrando da sala, e a gente passando um pito, vocês estão dentro do judiciário, se comportem, aquela coisa toda. E no final desse trabalho, a exposição que eles puderam fazer na nossa sala de memória, eles ficaram por 3 meses vendendo lanche na escola para poder imprimir as fotos deles. O relato que eles fizeram sobre a sua fotografia que eles escolheram para expor. Então, aquilo foi tão bonito, e de ver em muitos deles dizerem, quando eu crescer, eu vou estudar porque eu quero trabalhar aqui. Então, isso é uma forma também de alavancagem, de mostrar que todos podem, que é só uma questão... Quer dizer, todos podem, parece uma coisa meio idiota, mas, enfim, que é possível, é um sonho que é viável e que a gente está aí para ajudar a construir. Sem falar também da arte, que seria a primeira exposição também, e a gente fez todo o aparato de documentação, de chamar os jornais para fotografar, pais daqueles adolescentes que nunca tinham entrado no prédio da Justiça Federal se sentiram orgulhosíssimos, porque o trabalho dos filhos estava exposto. Então, é muito bacana essas ações de memória, que a gente sai daquela coisa chata do juridiquês, que, me desculpem a franqueza, é pedreira no dia a dia, para botar um pouco de luz, de poesia, de brilho, de colorido, e torna também a coisa mais humana, mais aproxima o judiciário, que às vezes fica tão encastelado lá, no alto da torre. Obrigada. Doutora Andréia. Fale, Kélis. Posso falar um pouquinho do nosso trabalho? Todo mundo querendo falar da memória, coisa boa. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Parabéns, primeiramente, pelo trabalho. Fantástico. Adorei a iniciativa e também o evento. Parabéns, doutora, pela brilhante condução também do trabalho. Fantástico. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Em relação ao nosso trabalho na Justiça Federal, na subseção de Pelotas, nosso trabalho é um pouco mais tímido, não é tão glamuroso quanto de Rio Grande, porque Rio Grande é elite. Nós ainda estamos engatinhando. A gente tentou fazer um trabalho
e conseguimos, certamente, fazer, acho que foi importante o nosso trabalho, nos 20 anos da subseção, que comemoramos em 2018. Na ocasião, a gente se organizou, criamos a comissão, a doutora Andréia, a nossa coordenadora, e aí a comissão de memória, então, desenvolveu um trabalho bem interessante. Nós desenvolvemos o projeto do Dando Vida à Vida Pública, que seria o livro do Nelberto, que é o nosso colega da primeira vara, que infelizmente já é falecido. E na ocasião, como ele tinha feito os 10 anos do Judiciário Federal, o livro dos 10 anos do Judiciário Federal de Pelotas, a gente, em homenagem também a esse trabalho brilhante que foi feito, a gente deu continuidade. Cada um dos nossos colegas da subseção contribuiu, contando as suas memórias a respeito do que eles lembravam, do que tinha acontecido nos últimos 20 anos, e contribuíram, e com isso a gente montou um fotolivro, né, com as imagens que os colegas mandaram, e também com seus relatos. Ficou tão lindo o trabalho, porque foi um somatório de esforços, né? Eu até me emociono quando falo, porque só é possível porque todo mundo ajudou e todo mundo contribuiu. E ficou maravilhoso poder lembrar dos nossos momentos nos últimos 20 anos. Além disso, a gente também teve a oportunidade, na ocasião, de fazer alguns banners, lembrando os principais, alguns momentos, né, que foram destacados pela comissão e também pelos colegas, de eventos importantes, de memória mesmo, que a gente entendeu que seria importante registrar e deixar no nosso memorial. Então, temos vários banners que inicialmente foram expostos na solenidade dos 20 anos, mas hoje compõem a nossa recepção, nossa central de atendimentos lá da Justiça Federal de Pelotas. Além disso, a gente fez um memorial virtual, os nossos colegas foram enviando as fotos que tinham, né, dos acontecimentos, dos atendimentos, inclusive da inauguração do juizado aqui em Pelotas. Tudo que eles foram nos enviando, a gente foi deixando organizado neste memorial que está na intranet. Então, hoje, os nossos servidores, eles podem acessar a intranet, né, e visualizar as nossas fotos. A gente tem um memorial virtual. Então, tenho que fazer uma retificação importante. Eu falei mal o nome... Tem uma travadinha. Nome do colega que escreveu o livro. Foi o Newton Brum, que é irmão do Nelberto, que efetivamente é o autor do livro Dando Vida à Vida Pública, os 10 anos do Judiciário Federal de Pelotas. Bom, além... A doutora Simone pergunta ali se o fotolivro está online, disponível. Ele está disponível na intranet. A gente teria que verificar com a Tassiara, com a doutora Andréia, se é possível a gente expandir, porque eu sei também que este fotolivro tem a cópia impressa que está na sessão. Inclusive, lembro que a doutora Andréia entregou tanto para a diretora do foro da sessão, quanto para o presidente do tribunal. Então, eu não sei exatamente... deve estar na biblioteca, no memorial, eu não tenho essa informação. Mas eu sei que está disponível. E, ultimamente, o que a gente tem feito, né? Acho que pouco, mas fizemos, não ficamos parados. Então, na semana passada, aconteceu a aula virtual... A aula virtual, a primeira visita virtual dos acadêmicos do Direito da Católica, da Universidade Católica de Pelotas, que tem um termo de cooperação técnica conosco, e eles visitaram a Justiça Federal, doutora Andréia recepcionou a todos eles, e a gente pôde fazer um trabalho demonstrando através dos vídeos, né, digamos assim, tentando simular de uma forma mais precisa possível, tá? O que seria uma visita presencial.
Então, a gente fez, o Charlon fez uns vídeos, né, dos setores, e a gente foi demonstrando. Além disso, cada um explanou, a doutora Andréia mesmo explanou as suas atividades envolvidas tanto na terceira vara previdenciária e juizado, quanto na direção do foro. Eu explanei a respeito do trabalho do Sejuscom, o doutor Lucas sobre a carreira da magistratura federal, além disso, a questão da criação da Justiça Federal, as competências, enfim, foi um trabalho belíssimo, que durou das 19 até as 21h30, e ainda faltou tempo que o povo queria continuar perguntando. Então, foi uma experiência interessante, e é isso que a gente tem feito, tentando colaborar para a construção de memória, e é sempre uma emoção, e sempre um prazer colaborar, e a gente faz o melhor que a gente pode, e eu sou muito grata por isso. A Kelly é historiadora, além de servidora da Justiça, trabalha no Sejuscom, né? Ela representa a unidade do Sejuscom, que é coordenado pelo Dr. Lucas Calisto, aqui em Pelotas, que foi o colega que fez o contato com a Universidade Católica de Pelotas para fazer essa visitação. Então, é também um exemplo de memória, né? E essas ações aqui, eu acho que dentro da comissão a gente pode conversar, eu acho que essas ações que estão sendo feitas de memórias dentro das subseções judiciárias no interior, que a gente pode colocar junto com a sessão, com a comissão da memória, né, do Estado, porque daí o acesso vai ser muito maior. Até a Tassiara coloca aqui que vai colocar uma versão online disponível na página do Memorial, no portal da Justiça, com relação a esse livro. Então, acho que as ações de memória que estão sendo feitas aqui em Pelotas, em Rio Grande, em todas as demais cidades, Santo Ângelo, que eu sei que também tem sala de memória, mas não necessariamente locais físicos, elas podem vir, né, como as gurias colocaram ali, acho que foi a Renata, acho que colocou ali o e-mail, o contato com a comissão da gestão da memória, para que a gente vá recebendo esse material e colocando também, né, como no portal, porque nós somos um só, né? Então isso só engrandece a instituição. Maria Regina levantou a mão, Maria Regina do TRF, por favor, Maria Regina. Apareça para nós, por favor. Oi, que satisfação. Oi, a satisfação é toda minha, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a oportunidade da participação. Eu sou supervisora da memória do tribunal, tá? E do museu também, do tribunal. E então eu só gostaria de cumprimentar, além de cumprimentar pelo trabalho que está sendo feito pela comissão e também pelos demais colegas das subseções judiciárias, eu gostaria de falar do trabalho que foi lançado hoje pelo tribunal em alusão ao Dia da Memória, tá? Então, ele está publicado na intranet e no portal também, depois eu deixo o link aqui, tá? Então, é um folheto eletrônico com a transcrição da entrevista com o ministro Nery da Silveira, que foi entrevistado no podcast, que foi elaborado pela passagem dos 32 anos, pela comemoração dos 32 anos do tribunal, né, no dia 30 de março. E então agora foi feita a transcrição dessa entrevista, e para a comemoração do Dia da Memória, foi feita uma entrevista com o desembargador Thompson Flores, que é o diretor do Museu do TRF, né? Então, ele está falando sobre... vamos ver se eu me situo aqui. Só um minutinho, por favor. Eu me perdi um pouquinho. Enfim, eu desmarquei a minha página, tá? Mas, então, o Dr. Thompson Flores, ele fala de assuntos do judiciário no interesse da população, né? Destaca julgados importantes. Então, eu só gostaria de lembrar
tá? Então, que está sendo, que foi publicado hoje e que eu vou colocar o linkzinho aqui para vocês depois prestigiarem, tá bem? Muito A obrigada. Tassiara colocou também, Maria Regina, ali, ela já colocou no link. Ah, perfeito. Dá uma Então, olhadinha ali Tassiara, no muito chat. obrigada. Ai, Ah, olha, muito perfeito, obrigada obrigada. pela participação. Acho que, seguindo o que o doutor Vladimir falou, né, essa cooperação, esse olhar em conjunto das instituições é muito importante, porque a gente, um alimenta o outro, né? Então, Com certeza, vamos eu conversar. acho que esse nosso trabalho conjunto é como eu sempre converso com as meninas, né, especialmente com a Tassiara e com a Cris, eu acho que é extremamente enriquecedor e eu acho que nós podemos fazer uma troca muito profícua, né? Então, nós nos colocamos à disposição. O museu, propriamente, ali no tribunal, por motivos da pandemia, não está funcionando ainda, a parte virtual não está ativa, né? Mas na parte de pesquisa, enfim, a parte da memória propriamente continua funcionando normalmente. Então, nós podemos fazer muitos trabalhos em parceria. Então, é sempre uma satisfação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né, já pelo adiantado da hora, eu vou ter que terminar, infelizmente, o bate-papo, mas eu queria que quem fizesse o encerramento vai ser o doutor Patrick, tá? Então, eu agradeço imensamente a participação de todas e todos. Fica o convite de conversar conosco, nos links que as gurias colocaram ali no chat, e vou passar, então, a palavra ao doutor Patrick para fazer o encerramento, tá bem? Muito obrigada. Então tá, pessoal, em nome da comissão, eu gostaria de agradecer as falas do doutor Vladimir Passos de Freitas, né, deixar registrado, da doutora Simone Barbizan, do doutor Sérgio Renato Tejada Garcia, do doutor Paulo Paim da Silva também, né? Assim como das colegas da Rosana Verscher, né? Cristina Segala, Marilice Bica, Marcelo Souza, da Rejane, da Kelly Cristina de Brás e da Maria Regina Goulart. E também gostaria de agradecer a presença, né, e assim, agradecer também aos demais participantes no nome dos doutores Carlos Alexandre Betcher e do doutor Rodrigo Kravitz, que é da direção do Foro e da Comissão da Memória do Paraná. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje. Em nome da comissão, eu digo que ficamos bastante felizes com o grande número de pessoas que participou desse evento. Um grande abraço para todo mundo, uma boa tarde e até mais. Até logo, muito obrigada. Ficamos com gosto de quero mais, né, Patrick? Olha, chegar às 7 horas com um número alto de participantes é uma alegria enorme. Muito obrigada, a comissão agradece. Uma boa tarde, uma boa noite para todos. Cuidem-se. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Parabéns a todos.